Tem uma funcionalidade do Nmap que eu considero muito importante para quem trabalha com ou está estudando ainda segurança da informação, que é o uso de scripts na identificação de serviços nos scans do Nmap. Se você ainda não conhece o Nmap ou está começando agora, eu tenho um vídeo tutorial bem completo para iniciantes que explica o que é o Nmap e como usar os comandos mais básicos da ferramenta. O link está na descrição desse vídeo, então vai lá dar uma olhada e se precisar volta aqui depois para ter uma compreensão melhor. Mas para quem já conhece o básico do Nmap e quer fazer coisas um pouco mais avançadas, hoje a gente vai aprender mais sobre os scripts do Nmap, os scripts NSE, que são ferramentas bem poderosas que podem melhorar muito os resultados dos seus scans. Vamos ver como usar os scripts que já vêm prontos com o Nmap, entender como eles funcionam e como executar esses scripts, e também, para quem se interessar um pouco mais, até mesmo dar os primeiros passos para aprender a desenvolver os seus próprios scripts. Ok? Então vem comigo. Bom, antes de entrar nos scripts propriamente ditos, eu acho que é útil a gente entender melhor o que é a identificação de serviços do Nmap. Quando você executa o Nmap em uma rede on-host, né, sendo essa rede on-host o alvo, ele não vai apenas descobrir quais as portas que estão abertas, mas ele também tenta identificar qual o serviço que está rodando em cada uma das portas que ele identificou como estando abertas. Essa funcionalidade é o que a gente chama de Service Version Detection, ou detecção de versão de serviço. E a flag para ativar essa função é justamente a "-SV", maiúsculo. Mas como que isso funciona por debaixo dos panos? Eu vou dar uma explicação bem resumida aqui, e se você quiser mais detalhes, dá uma olhada lá naquele tutorial que eu já mencionei antes. Então, primeiro, o Nmap faz uma varredura de portas para descobrir quais que estão abertas. Depois, para cada porta aberta que ele encontrou, ele envia uma série de sondagens ou probes bem específicas. E em seguida, ele analisa as respostas recebidas e compara com o banco de dados interno chamado Nmap Service Probes. E por fim, com base nessas comparações que ele fez com o banco de dados interno, ele determina qual serviço que está rodando e tenta identificar a versão. É um processo bem inteligente, mas que infelizmente às vezes é limitado. E é aí que entram os scripts do Nmap. Os scripts NSE de Nmap Scripting Engine podem fazer uma análise muito mais profunda, muito mais específica dos serviços que foram encontrados. Por exemplo, eles podem detectar vulnerabilidades conhecidas, extrair informações adicionais sobre o serviço, realizar testes específicos de segurança e até automatizar tarefas complexas de reconhecimento. O Nmap ele vem com mais de 600 scripts prontos, que são organizados em várias categorias como Auth, de autorização, Vuln para coisas que descobrem vulnerabilidades específicas, Discovery para coisas que você vai usar aí durante o reconhecimento do ambiente e várias outras. Bom, agora a gente já sabe a teoria, né, de como o Nmap usa os scripts para conseguir reconhecer mais detalhes sobre os serviços que a gente está escaneando aí nos hosts que a gente encontra na nossa rede. Para mostrar na prática como isso funciona, eu vou rodar um script bem simples, que já vem por padrão com o Nmap, que chama http-headers. Esse script é bem simples, a única coisa que ele vai fazer é enviar uma requisição HTTP para o nosso alvo e listar todos os cabeçalhos que foi retornado para ele na resposta do servidor web. Então, como que a gente especifica que a gente quer rodar esse script? Então, a gente define que escreve aqui o nome do comando, o comando principal, obviamente, o nmap, e a gente usa a flag --script, sempre que a gente quiser especificar um ou mais scripts para serem executados. Nesse caso, a gente quer rodar o script http-headers, então a gente só especifica ele aqui, e a gente roda ele contra o nosso localhost na porta 80. E aí, ele foi lá, se conectou na porta 80, mandou uma requisição do tipo head e listou aqui para a gente a resposta, né? Todos os cabeçalhos que o servidor web enviou para o nosso Nmap, para o nosso script rodando dentro do Nmap. E listou a resposta aqui para a gente. Então a gente tem a possibilidade de ter muito mais detalhes sobre o host, que não seria exibido para a gente necessariamente durante um scan padrão do Nmap. Aqui, claro, como é um host só para testes, que eu criei só para rodar o Nmap e só instalei o Nginx, né, não configurei nada, não tem um site, não tem um app rodando no Nginx,
Não vai ter muita coisa de interessante, muita coisa útil. Mas em um sistema de produção, com certeza você encontraria uma coisa bem mais legal que possa te ajudar aí a entender melhor como aquele servidor funciona. Bom, como você deve imaginar, como eu mencionei, né, o Nmap ele tem 600 scripts ou mais para vários serviços que são bem conhecidos. Por HTTP, ele também tem vários scripts que são instalados por padrão. Como que a gente pode falar para ele rodar mais de um script? Então a gente pode usar o asterisco. Então a gente define aqui nmap, traço, traço, script e http, traço, asterisco. Por convenção, os nomes dos scripts que rodam no Nmap, eles começam com o nome do serviço e vão sendo cada vez mais específicos sobre o que o script em específico faz. Então, no nosso caso, como a gente está escaneando um servidor web, a gente pode rodar todos os scripts com HTTP, que ele provavelmente vai conseguir executar corretamente e vai nos dar aí os detalhes sobre a resposta que o servidor enviou para ele e vai ajudar a gente a entender melhor como ele funciona. Então a gente coloca aqui http-asterisco, ou seja, todos os scripts que o Nmap tem para HTTP e a gente define o alvo, como sempre, e a porta. E aí ele vai rodar. Como eu disse, são vários scripts HTTP que analisam N coisas diferentes e que às vezes precisam de mais de uma requisição para conseguir todas as informações que eles precisam para processar e mostrar para a gente alguma resposta útil. Então isso leva um tempo considerável. Então, e você executar vários scripts, você aumenta bastante a carga de processamento do Nmap, um monte de coisa que ele tem que fazer para conseguir entender o que está acontecendo e te mostrar o resultado. Então vai demorar bastante. E ele demora bastante, inclusive numa máquina que está rodando o servidor HTTP, né, o Nginx, na mesma máquina onde estou rodando o Nmap, né, com uma latência baixíssima, não tem hop de rede nem nada. Imagina se você fazer isso através da internet, por exemplo. Vai demorar ainda mais. Então, o que eu recomendo para você é que ao invés de você executar simplesmente todos os scripts para ver se alguma coisa interessante aparece, é ser mais específico, né, sobre quais scripts você quer que rode. E eliminar os que você não quer, por exemplo, pelo menos. Então, por exemplo, eu vou cancelar aqui porque ele vai demorar muito. O que a gente pode fazer? Eu quero rodar todos os scripts HTTP. Ok, mas como que a gente pode ser mais específico? Eu posso ignorar alguns que eu sei que eu não quero que rode ou que eu sei que não vai me dar nenhum valor. Então, por exemplo, como que a gente poderia fazer isso? Nmap-script, como a gente já viu, e aí a gente pode usar os operadores AND NOT para se livrar de algumas opções que não são úteis para a gente nesse momento. Então, no nosso caso, o que a gente pode fazer? Eu quero rodar todos os scripts HTTP, mas eu não quero, e não, AND NOT, rodar os scripts que procuram por vulnerabilidades específicas, por exemplo, que eu acho que não vai ser útil. Vuln, asterisco. Beleza. E aí a gente define o alvo e a porta, como sempre. E aí ele vai executar. Aqui, de novo, ainda não é um filtro que diminui suficientemente a quantidade de scripts que vão ser executados para ele terminar rapidinho aqui no vídeo. Ele vai demorar muito menos, obviamente, porque a gente eliminou uma quantidade considerável de scripts, mas ainda demora para ele conseguir processar tudo o que ele tem que processar e te mostrar as respostas de todos os scripts. Mas usando esse operador de AND NOT e especificando outras coisas ou categorias de script que você não quer que sejam executadas, você já vai melhorar bastante aí tanto o tempo de scan quanto o valor que você vai ter desse scan quando ele for finalizado, né? Porque, afinal de contas, nem todos os scripts vão te dar informações úteis sobre o host que você está escaneando. Então, se você eliminar esses scripts que você já sabe que não vai te dar valor, uma categoria inteira de scripts com vulnerabilidades estáticas, por exemplo, que são muito antigas, você pode e vai ser muito mais fácil para você. Tanto finalizar mais rápido o scan, quanto ter os dados aí para sua análise mais rapidamente, com mais detalhes e com menos barulho, né? Porque você vai ter menos scripts sendo executados ali. Então, deixa eu cancelar aqui de novo. E a última coisa de útil que a gente pode fazer aqui com essa flag é justamente a de entender como o script roda, né? Acessando a ajuda do próprio script. Como que a gente faz isso? Nmap, traço, traço, script, traço, help e o nome do script, por exemplo, HTTP headers.
Aqui, como esse script vai só, ou melhor, como esse comando vai só analisar o script e mostrar a ajuda do script para a gente não precisa especificar o alvo e nem a porta, não faz nem sentido. Então, apertando aqui o Enter, a gente vê a resposta dele, ó, mostrando a documentação daquele script, falando aí para a gente, dando uma ideia melhor do que ele vai fazer e o que a gente pode esperar, né, de resposta quando a gente executar aquele script específico. Bom, como você viu, a gente só sabia que o HTTP-headers podia ser usado, né, como um script do Nmap, porque eu já conhecia esse script e eu falei para a gente usar ele. No geral, como que a gente pode descobrir quais scripts eu tenho disponíveis para mim na minha máquina agora para eu poder usar nesse momento? Uma das formas é você, por exemplo, listar o diretório onde esses scripts ficam armazenados. Então, no meu Ubuntu aqui, por exemplo, esses scripts eles vão ficar no barra user share nmap scripts. E todos os scripts que a gente pode usar estão aqui. Então, se a gente digitar o nome de qualquer um desses scripts lá para o traço traço script, ele vai conseguir executar. Note que os arquivos dos scripts no diretório, eles têm um nome que acaba com .nse. Esse .nse só deve aparecer quando você cria o arquivo do script na sua máquina, mas você não especifica .nse para flag traço traço script. Você só digita o nome do script sem o .nse, como a gente já viu com HTTP headers. E também, se você quiser dar uma filtrada, né, no que você está vendo aqui, você não tem que analisar todos os nomes. Como eu disse, o nome de cada script começa com o serviço que ele trata, né? Então, por exemplo, a gente pode executar aquele comando de novo e usar o grep. Então, pipe grep HTTP. Vai mostrar só os scripts que tem HTTP no nome. Pipe grep Docker. Vai mostrar os scripts com Docker. Ou pipe grep cups. Todos os scripts que a gente tem para o cups. E aí você pega, se você quiser entender melhor como ele funciona, você pode usar aquele traço script traço help, né? Nmap traço script traço help igual cups info, por exemplo. E aí ele mostra aqui pra gente a ajuda daquele script e você já pode entender se ele vai ser útil para você ou se ele não vai te dar um valor muito útil e você pode ignorar esse script ou adicionar ele na sua lista de execução. E também a gente tem categorias de scripts, né? Por exemplo, você pode executar todos os scripts da categoria safe contra um alvo. Como que você faria isso? Nmap traço script igual safe e o alvo com a porta. E aí ele vai executar. Cai naquele mesmo problema de que é um monte de script, é um monte de coisa para ele fazer, e ele vai demorar um pouco. Mas você tem essa possibilidade. Você pode executar, se você está fazendo aí o reconhecimento de uma rede, você pode simplesmente falar, eu quero executar os scripts do Discovery. E aí você pode tentar usar o traço endnote e eliminar alguns scripts que você sabe que não vão ser muito úteis. Mas é uma possibilidade. O Nmap ele tem várias dessas categorias aí para classificar os scripts que ele tem, que ele disponibiliza para a gente, né? Então a gente tem o default, que são as técnicas, que são os scripts, né, que usam as técnicas que são consideradas essenciais para fazer o reconhecimento básico de serviços e de redes. A gente tem o safe, que são os scripts considerados seguros para você poder usar em produção, por exemplo, porque eles não vão fazer a máquina travar ou coisa do tipo. Tem a categoria vuln, que é a categoria onde os scripts que verificam vulnerabilidades específicas ficam. A categoria out são os scripts que testam aí sistemas de autenticação. O brute, para scripts que fazem testes de brute force, para adivinhar uma senha, por exemplo. E discovery, como a gente disse, que são os scripts que você pode usar aí na fase de reconhecimento do host ou da rede, né, que vão identificar serviços, pegar mais detalhes sobre esses serviços, etc. Então, ao invés de executar scripts por nome, uma alternativa que você tem é executar os scripts por uma dessas categorias, e basta executar aqui, como a gente viu, o comando nmap --script com o nome da categoria, ao invés do nome do script. E aí todos os scripts dessa categoria vão ser executados automaticamente. O Nmap, ele oferece aí uma infinidade de scripts para a gente usar.
Mas e se, para o seu caso de uso, para o que você precisa fazer, ainda não existia um script pronto? Você pode criar o seu próprio script. É bem simples até. Os scripts da Nmap, eles são escritos em Lua, que é uma linguagem brasileira, inclusive, e que é relativamente fácil de aprender. Ela é bem utilizada em vários outros softwares como uma alternativa para oferecer scripting dentro de um outro software mais complexo, né? E a linguagem Lua, né, ela foi escolhida justamente por isso, porque ela é leve, ela é rápida, ela é fácil de incorporar em outras aplicações, como o Nmap faz. Então o que que acontece? O Nmap, ele vai te oferecer um framework em Lua para você escrever o seu script de forma mais simples, sem ter que digitar um monte de função diferente para fazer a mesma coisa que outros scripts estão fazendo. Para reutilizar o código e facilitar a sua vida, esse framework já te oferece aí várias das funcionalidades comuns para vários scripts, que você pode só juntar ali e colar no seu script e fazer ele definir, executar algum scan útil para você no seu caso de uso aí. Né, então, como que isso funciona? Eu vou mostrar aqui um script meio bobinho que eu escrevi só para servir aí de exemplo sobre como você poderia escrever o seu próprio script. Então ele está aqui na máquina, a gente pode ver o código-fonte. Então ele começa aqui no description. O description é onde você vai adicionar um resumo sobre o que o seu script vai fazer. O que eu posso esperar do comportamento dele, contra qual tipo de serviço ele deve ser executado, o que ele me retorna, né, quando ele executa corretamente. Esse campo description é o que aparece para a gente quando a gente roda lá o --script--help. Né? Ele vai mostrar essa informação aí para a gente. Então é útil que você seja bem claro aqui com a mensagem que você dá, para que seja mais fácil descobrir o que o seu script faz, sem ter que abrir o arquivo e ler o código para daí entender o que está acontecendo. Depois a gente tem essas três variáveis aqui, que são mais para uso do Nmap mesmo. Autor, a licença, que você pode sempre copiar aqui e colocar que é a mesma do Nmap, e as categorias. Né? Aqui nesse caso eu coloquei nas categorias Discovery e Safe. Então, se eu colocasse lá nmap-script igual discovery, esse script que a gente criou aqui vai também ser executado automaticamente, porque ele, por causa dessa variável categories aqui, ele faz parte da categoria discovery. E agora começa aí a funcionalidade mesmo, o que o nosso script vai fazer. Nesse caso, ele só vai entrar em contato com o servidor HTTP na porta 80 e pegar o banner de versão daquele servidor e mostrar para a gente. Se ele mostrar, ele vai mostrar aqui o que ele recebeu, né? Se o servidor expor essa versão, o nosso script vai mostrar para a gente. Se o servidor não expor essa informação, a gente vai só avisar que não existe um cabeçalho com a versão do servidor web que a gente está escaneando naquele momento. Mas como que a gente chegou nisso? Então, port rule aqui é uma função definida em Lua que tem que ter esse nome porque ela vai ser usada pelo Nmap para executar o seu script corretamente. Né? Então, port rule tem que sempre se chamar port rule. Ela é uma função que ela aceita um host, né? Por exemplo, 127.0.0.1, 926801, etc. E a porta aonde ele vai ser executado. E aí, o que a gente vai falar para ele? A gente vai avisar em qual porta, em qual protocolo esse script funciona corretamente, né? O que a gente estava querendo que fosse o alvo ideal para esse script. Protocolo TCP, portas que estão abertas e que usam o serviço HTTP, por exemplo. E depois, action, que também tem que sempre se chamar action, é uma outra função e que vai indicar como a gente vai fazer o scan, né, com esse script. O que esse script vai fazer? Então a gente definiu três variáveis aqui, que não são na verdade variáveis. Isso aqui a gente está importando as bibliotecas do Nmap para a gente poder usar aqui e facilitar a nossa vida. Então, ao invés de escrever toda uma requisição HTTP do zero em Lua, a gente vai importar o HTTP e a gente vai usar a função GET do HTTP para fazer um GET para o servidor. E a gente não precisa definir
como um GET funciona, de criar um cliente HTTP, etc. A gente só fala que a gente quer usar essa função, passa os parâmetros certinho e pronto, está lá. Então a gente passa aqui o IP do alvo, a porta, né, que são recebidos do Nmap, e aqui a gente fala qual a URL do alvo que a gente vai escanear. Aqui a gente está escaneando o root, né, o barra. Mas, por exemplo, se a gente quisesse escanear a parte de administração de um CMS, né, por exemplo, do WordPress, aí a gente poderia colocar aqui nessa linha, ao invés de só barra, colocar barra de mim, por exemplo. Né? E o Nmap vai fazer essa requisição HTTP para a URL do host que a gente especificou, na porta que a gente especificou. Quando a gente receber a resposta, o que ele faz é verificar se todos os campos que a gente vai usar aqui estão com a resposta, né, tem dados para serem analisados, porque senão vai dar pau, vai bugar. E aí, baseado nessa resposta, a gente vai ou expor a versão que a gente recebeu do servidor web, ou a gente vai falar que não foi possível capturar essa informação de versão, porque o servidor não expõe essa informação, esse dado para a gente. Tá. É, como eu disse, é bem básico, é bem simples. Não é super otimizado, até porque nem precisa ser tão otimizado assim. É muito simples para a gente se preocupar com isso. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar esse script junto com os outros scripts do Nmap, e aí a gente já vai poder selecionar ele para executar durante o scan. Então a gente basicamente vai só copiar para aquele diretório anterior, /user, /share, /nmap, /scripts. Então a gente copiou lá para o diretório certo. O que a gente faz? A gente especifica o nome do script por o --script e a gente vai conseguir usar aquela versão. Então, nmap --script igual teste-http alvo e porta. E pronto, está aqui. Ele executou o nosso script e o nosso servidor expõe a versão, né? O Nginx mandou a versão de volta para a gente e a gente imprimiu aqui, o Nginx barra 1.22.1. E é isso. Agora a gente tem um script que antes não tinha uma funcionalidade que esse script adiciona e agora a gente pode usar no Nmap com um pouquinho de código de uma linguagem bem simples e usando um framework bem maduro que o Nmap oferece para a gente, que facilita muito a nossa vida e a gente não precisa escrever um monte de código do zero para reinventar a roda. Uma dica que eu te dou para você aprender mais sobre como escrever scripts e suprir as necessidades que podem aparecer para você que os scripts atuais não suprem, é de olhar os outros scripts. Né? Como a gente viu, todos os scripts têm um arquivo ali naquele diretório nmap/scripts. Você pode entrar lá, abrir qualquer um dos scripts e você vai ter acesso ao código-fonte dele. Todos são escritos em Lua e você vai poder simplesmente entender como ele fez alguma coisa que você precisa fazer e você pode fazer a mesma coisa no seu script ou alterar um pouquinho para que seja 100% adaptado aí para a sua necessidade. E pronto, tá feito o seu script. Os scripts NSE do Nmap, eles têm esse objetivo de serem extremamente simples de fazer para que você consiga resolver o seu problema de forma muito fácil, sem que você precise aí passar horas programando para você ir lá e fazer uma coisa meio simples. Você resolve o problema rapidinho. As dicas que eu te dou aqui para gerenciar isso, né, esse desenvolvimento de scripts, principalmente se você ainda não tem muita experiência com desenvolvimento de software, a primeira dica que eu te dou é de começar simples. Faz uma coisa bem boba para você entender toda a dinâmica. E aí você vai iterando e adicionando mais funcionalidades no seu script, deixando ele mais complexo, né? E a cada passo que você der, testa, vê se está funcionando do jeito que você precisa. E só então você começa a adicionar mais funcionalidades no seu script, né? Segundo é testar em um ambiente controlado, e um ambiente em que tudo vai funcionar perfeitamente. Então, cria uma VM, por exemplo, na sua máquina e roda o seu script contra essa VM. Para daí você ter certeza que não tem nada no meio influenciando a execução do seu script, né, o resultado que você tem, e conseguir desenvolver de forma mais rápida, sem ter que lidar com problemas que não necessariamente são na sua infra. Se você está testando o desenvolvimento de um script com um host que está na internet, tem um monte de coisa no meio do caminho que pode dar problema. E aí vai dificultar a sua vida. Então,
testa localmente com o ambiente mais simples possível, vai ser muito mais fácil para você. Crie uma boa descrição para o seu script. Lembra que você só vai entender o que ele faz rapidamente, usando ali o --script--help, se você tiver uma boa descrição. Senão, você vai ter que abrir o script, ler o código, entender o código que você escreveu há 2, 3 anos atrás, para daí você saber o que aquele script faz e entender se ele vai te ajudar ou não naquela situação. Então, documenta bem o que você está fazendo ali, vai ser um auxílio para você mesmo e para o seu time, se você estiver trabalhando com mais pessoas. Otimiza o desempenho, né? Evite loop desnecessário ou alguma operação que é muito pesada e que não vai te dar muito valor. Lembra que você pode acabar tendo que executar esse script junto com vários outros. E você não quer que o Nmap demore ainda mais para devolver um resultado útil para você, só porque um script está demorando 1 hora para executar corretamente. Então preste atenção no desempenho. E principalmente, crie um repositório Git no GitHub, GitLab, seja lá o que for, para guardar o arquivo do seu script Nmap, do Nmap, né? E controlar as mudanças que vocês fazem nele, que você e o seu time fazem nesse script. Assim vocês vão entender mais fácil a evolução desse script, vocês vão entender exatamente quando que um problema começou, qual foi a alteração no código que causou um problema que, por exemplo, fez o seu script parar de ser tão específico, tão exato quanto ele era antes, e vocês vão aprendendo mais fácil, né? E claro, controlar melhor as mudanças no script é importante, as mudanças em código têm que ser bem controladas, né? E usando o Git vai ser muito mais fácil para você fazer isso. Mas é isso, escrever código de script é super simples. É uma coisa que você aprende, sei lá, em 1 semana, brincando com Lua e com o framework do Nmap, que já oferece um monte de biblioteca para você usar e automatizar um monte de operação útil para você executar. E você vai sair com uma habilidade muito boa, muito útil de, se você não tem um script que faz exatamente o que você precisa, você pode simplesmente pegar esse script, modificar ele, ou mesmo escrever um outro do zero, rápido, porque a ideia do Nmap é fazer com que você possa desenvolver novos scripts rápido, sem perder um dia inteiro tentando fazer aquilo. Então, a minha dica é senta, estuda bastante como o Lua e o framework do Nmap funcionam, escreve um monte de script aí para brincar, identificando serviço, tentando explorar alguma vulnerabilidade para confirmar se ele existe ou não. E é isso, você vai aprender muito e vai ver que vai ser muito útil aí para sua carreira. Bom, eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido te passar conhecimento suficiente para que você consiga usar, né, os scripts que já existem no Nmap e também adicionar funcionalidade, adicionar aí os seus próprios scripts NSE para quando você precisar e não tiver um já pronto. Lembre-se sempre de usar essas ferramentas, como o Nmap, com muita responsabilidade e apenas em redes onde você tem permissão para realizar esses testes. Senão você vai poder ter muito problema, muita dor de cabeça. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar com quem também pode se interessar por segurança de redes, pentest, scans, etc. Até a próxima.